Graças a Deus. Como os irmãos podem ver, o tema da pregação é sempre alerta. E os textos são estes dois, Ezequiel 34 e João 10. De Ezequiel 34, o capítulo todo, eu não farei a leitura. Vou esboçar para os irmãos e vou pedir que os irmãos se dediquem na leitura do texto lá em casa. Bem? Cheguem em casa e se debrucem no texto, pensem no texto. O texto traz da parte do Senhor uma figura, a figura do pastor de ovelhas e do seu rebanho. E traz, na verdade, muitos pastores, que eu vou chamar aqui de pastores auxiliares, tomando conta do rebanho, e o Senhor os julga. E diz que estes estão se aproveitando do rebanho, estão se alimentando do rebanho, ao invés de cuidarem dele. E após apertar firmemente estes maus pastores, o Senhor diz a partir do versículo 11, que Ele mesmo pastoreará o seu rebanho. Ele mesmo cuidará das ovelhas que Ele tem como suas. E após então demonstrar que Ele é que faria isso, e nós sabemos que Ele tem feito isto, e o nosso bom pastor, as crianças sabem até dizer, o nosso bom pastor é Cristo. Ele então, meus irmãos, a partir ali dos versículos 18, 20 em diante, ele começa a falar com as ovelhas. Começou falando com pastores, maus pastores. Depois ele disse que ele mesmo pastoreará, na verdade pastorearia e pastoreia o seu rebanho. Depois ele passa a falar com as ovelhas e dizer que as ovelhas estavam se maltratando mutuamente, umas contra as outras. Não é o nosso ponto principal esse aspecto das ovelhas no momento, mas continuando nessa figura que ele constrói aqui no texto do capítulo 34 de Ezequiel, ele conclui dizendo, verso 31, Ezequiel 34, 31 diz assim: Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, Yahvé, Deus. Isso tudo nós vemos, irmãos, para que cheguemos até aqui e entendamos que nós temos nas Escrituras muitas verdades, e quando eu digo o termo verdades no plural, digo como partes da mesma verdade sendo apresentadas da parte de Deus para nós. É uma verdade só, a verdade divina, um aspecto da verdade. Então estou tratando esse aspecto como parte dela e coloco então no plural, compreendam por favor. Muitas verdades são trazidas da parte de Deus por meio de figuras. E essas figuras, temos aqui claramente apresentada uma delas, em Ezequiel 34, 31, mostrando que o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor, são homens, são pessoas, gente. E que o pastor dessas ovelhas não é um homem com um cajado na mão, é o próprio Deus. Logo a figura apresenta algo, mas é muito esvaziada a figura diante da realidade, do fato de sermos gente sob os cuidados do nosso Deus. Isso está claro, acredito. Mas diante disso temos que fazer duas observações. A primeira delas é que nós somos muito piores que as ovelhas. E não estou me referindo aqui a uma piora essencial, porque nós somos, diferente das ovelhas, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos incomparáveis em relação a qualquer outro ser criado. Mas nós somos piores do que as ovelhas porque nós somos muito voluntariosos. Fazemos as coisas conforme o nosso entendimento, a nossa autonomia, e mesmo redimidos, tendemos a fechar os nossos olhos diante de certas coisas que o Senhor nosso Deus nos diz para fazermos, e nós não as fazemos porque nós sabemos o que tem que ser feito.
As ovelhas são animais irracionais. 1 ou 2 trancos e a ovelha aprende que não é para ir mais para lá. Nós somos insistentes e alguns passam a vida levando trancos e não aprendem. Em alguns aspectos da vida nenhum de nós aprende. Estamos sempre precisando da lição. Nesse sentido, a letra A, somos muito piores que as ovelhas. Mas há a letra B ali também dizendo que Cristo é muito melhor que o pastor. O pastor das ovelhas é limitado no tempo e no espaço. E se é limitado no tempo e no espaço, também é limitado no seu entendimento. Ele olha para o que tem ao seu redor, enxerga alguma coisa e trata das ovelhas de acordo com a sua sensibilidade. E pode ser que às suas costas haja uma grande ameaça ao seu rebanho, ele nem viu. O nosso Senhor tem todo o conhecimento. Nós temos as afeições limitadas, marcadas. Trazemos conosco problemas da nossa própria formação, dos nossos relacionamentos. O Senhor não. O Senhor é perfeitamente santo. Sabe muito bem como tratar cada uma das ovelhas e todo o seu rebanho. Então tem aí claro, quando nós falamos do rebanho do Senhor e das ovelhas, quando nós falamos dele como pastor, estamos tratando disso de uma maneira muito esvaziada nas suas características. Precisamos encher isso. E é isto que o Senhor faz em João 10. Ele dá mais características, mais do que um mero pastorado, como de um homem cuidando de ovelhas. Por isso eu peço que você agora vá lá, por favor, para João, capítulo 10. E em João 10, nós vimos na semana passada, fazendo a leitura do texto até o versículo 18, que muitas vezes as ovelhas têm problemas nos seus ouvidos, mas o nosso Senhor ama as ovelhas. O nosso Senhor se deu em favor das suas ovelhas. Nosso Senhor cuida de cada uma das ovelhas. O Senhor então é cuidadoso conosco. Embora nós tenhamos os nossos ouvidos muitas vezes entupidos, porque Ele nos fez sermos suas ovelhas, Ele nos faz sempre ouvirmos a sua voz. E é por isso que nós podemos ler algumas coisas aqui, como agora eu repito para vocês, nos versículos 3 e 4, que Ele entrando suavemente, amigavelmente, dentro do aprisco, Ele fala o nome da ovelha, e a ovelha ouve a sua voz. Ele, versículo 4, as leva para fora, Ele as guia, e as ovelhas o seguem, porque elas reconhecem a sua voz. Isso tudo é muito bom, muito reconfortante, e a intenção no nosso último encontro, nosso último domingo aqui em culto ao Senhor, era que você tivesse essa consciência, ovelha, você é a amada do Senhor, e mais, os seus ouvidos estão voltados à voz do Senhor. Mas o nosso texto aqui também, isso foi dito semana passada, ele permite outros estudos e outras aplicações da mesma palavra. Por quê? Porque o Senhor falou de vários aspectos num mesmo discurso. E nesse seu discurso, nós também temos que entendê-lo como o nosso comandante. O nosso comandante dando instruções a nós durante os trabalhos da nossa vida, durante a nossa militância, durante o nosso combate, dando instruções aos combatentes. Nós não somos ovelhas, lembrem-se, há mais do que isto na figura do rebanho. Nós estamos na posição de combatentes em nome de Cristo e pelo bem da nossa própria vida diante dele. É por isso que foi colocada lá a figurinha do combatente na nossa projeção. O combatente está ali sob ordem. Não existe combatente autônomo. Ele pode até estar sozinho na selva, mas está lá cumprindo ordem.
e vai fazer o que for necessário para cumprir a ordem. É por isso que ele está lá só olhando para o rio. Ele tem que estar sempre alerta. Essa pregação se chama Sempre Alerta. E o Senhor, ao nos dar as suas instruções, meus irmãos, Ele requer que nós estejamos com os olhos no comando. É algo que a gente aprende na caserna, aprende nas forças militares. Nós não temos os olhos voltados para um ou para outro. Nós temos os olhos voltados para o comando e para o inimigo. Não é alternativo, porque eu estou sob comando e meu comandante é Cristo Jesus. E sob o seu comando eu devo agir em referência ao meu inimigo. A palavra do Senhor aqui é instrutiva e há então vários detalhes a serem observados. Eu peço que você dê uma olhadinha, por favor, no versículo 14 mais uma vez, e veja lá: eu sou o bom pastor de Jesus, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Como combatentes, nós temos que saber quem é que nos comanda, porque o nosso comandante nos conhece. Eu me lembro do tempo da farda, em que por vezes o comandante olhava, e como nós já sabíamos o que deveria ser feito, nós fazíamos. Treinávamos isso nos acampamentos, ficávamos exaustos, sujos de lama, um pouco verdes, pintados com as tintas adequadas, mas podia estar escuro. Víamos só os olhos do comando. Os olhos diziam o que tinha que ser feito. Nós sabíamos o que era, porque o comandante sabia quem éramos nós, e nós sabíamos quem era o comandante. Juntos, o nosso pastor está conosco, ele nos conhece. Temos conhecido o nosso pastor? Temos ouvido apenas a sua voz? Veja, irmãos, quando estamos sob comando, precisamos saber que é necessário estudo. É necessária, a partir do estudo, estratégia. Nós não podemos tão somente nos sentar para assistir jogos de guerra como combatentes que somos. Nós estamos no combate. Fazemos parte da milícia, não dos milicianos, do grupo que combate em nome de Jesus. Portanto, nós precisamos estudar esse livro. Ainda hoje conversava com a família sobre o que acontece hoje no meio cristão e o que acontecia no passado. Como os nossos antepassados recentes, aqui no Brasil, no século XX, na primeira metade do século XX em especial, conheciam pouco as Escrituras. Poucos dos nossos irmãos no passado, recente do Brasil, sabiam ler. Aprendiam conforme o pregador dizia, às vezes diziam que a palavra do pastor era a palavra de Deus. Se fosse assim, você não precisava examinar o que é pregado. E aprendiam muitas vezes errado, e viviam uma vida cristã cheia de defeitos. Irmãos, é preciso estudo. Você tem se debruçado na palavra para aprender mais do Senhor, da sua vontade? E tem se debruçado na palavra para fazer aquilo que vamos fazer hoje? Conhecer mais do inimigo? Você não precisa se relacionar com ele para conhecê-lo, mas você precisa saber como ele joga o jogo. Me lembrei agora de uma outra situação da minha mocidade, em que a mocidade da Vila Mariana, eu presidia aquele grupo, recebeu a visita de uma outra mocidade. E a igreja de Vila Mariana tem uma quadra de futebol de salão. Toda semana estávamos jogando bola. E chegou outro time, e nós, orgulhosos, nem quisemos saber como jogava o outro time. Nos colocamos em quadra e em 10 minutos estava 4-0 para eles. Nós não sabíamos como eles jogavam. Fomos atropelados.
Para entrarmos num jogo, é preciso conhecer o inimigo, não para jogar com ele, mas para saber jogar contra ele. É disso que o nosso Senhor está falando aqui. Por isso, olho no comando e olho no inimigo. Temos que olhar para o inimigo e saber quem ele é, como ele joga, que males ele pode fazer contra nós. E esse texto traz para nós algumas características que precisamos observar. O versículo 8 diz assim, João 10, verso 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ovelhas, vieram outros antes. Veio gente antes, você tem que estar de olho no inimigo, não para segui-lo, mas para identificá-lo. Você está preparado para isso? Está pronto para aprender a identificar o inimigo? Pois saiba que não será fácil, porque o inimigo é sorrateiro e dissimulado. Olha, por favor, o versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu lhe pergunto, irmão, lhe pergunto, irmã, por que é que o salteador entra por outro lugar e não pela porta? Veja o verso 3 e você vai entender. Porque quando o pastor está chegando, o porteiro abre para ele. Para que o ladrão e salteador entre, não sendo reconhecido pelo porteiro, ele precisa fazer um exercício, uma ginástica, para poder passar pelas resistências, mas tem que fazer isso de que modo? Com escândalo? Com barulho? Não. Sutilmente, silenciosamente. Como vocês imaginam que os inimigos da cruz de Cristo vão entrar para trabalhar na sua vida e na igreja do Senhor? Fazendo barulho? Vou entrar pela janela, mas vou entrar discreto. Vou entrar com palavras as mais doces. Vou entrar da maneira que você o receba, sem perceber por onde ele entrou. De repente, pulou a janela, está na tua frente e você acha que entrou pela porta. Por quê? Porque é sorrateiro e dissimulado. Você precisa estar com seus ouvidos abertos para ouvir a quem? A Cristo. E não ouvir o dissimulado, ladrão. E por que você tem que estar com esses seus ouvidos atentos? Versículo 5: de modo nenhum as ovelhas seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Atente para isso, irmão. Por que é que eles não seguiriam, ou nós não seguiríamos aos estranhos, mesmo com ele emitindo a sua voz? Porque nós reconheceríamos a voz do Senhor Jesus, não é isso? Mas será que o imitador não está tentando passar por Jesus? Será que o ladrão dissimulado não está falando coisas parecidas com as que Jesus falaria? Com uma postura parecida com a de Jesus? E as ovelhas então ficam naquela situação, será que é, será que não é? Em dúvida diante do imitador. Temos que estar atentos, porque se nós somos ovelhas de Cristo, que voz nós vamos ouvir? Mas só teremos essa boa noção se discernirmos a voz do imitador. O imitador vai te dizer que a tua salvação, sim, depende de Cristo, mas é muito importante que você faça coisas boas para ser salvo. É muito parecido, mas é diferente. Sabemos que o mérito da nossa salvação é todo de quem? É de Cristo.
Logo, nós temos igrejas que se apresentam como cristãs e são igrejas de ladrões e salteadores. Não se confunda. Os seus irmãos são os que ouvem a voz de Cristo, não são os outros. Não se deixe enganar. Aquele rádio que você escuta, com aquela pregação bonita, dizendo que você merece coisas as mais maravilhosas da parte de Deus, que você, uma vez tendo crido em Cristo, tem todos os valores de Isaías 53 aplicados sobre você, logo não cabem mais enfermidades sobre a tua vida. É palavra sobre palavra, mas só parece com a de Cristo, não é a dele. É preciso que você saiba como o nosso inimigo joga, sutilmente, imitando ao Senhor. Você está preparado? Está discernindo? Está estudando? Está trabalhando com estratégia? Ou estou só esperando ver o que acontece? O que mais tem ali? O nosso inimigo é usurpador da verdade. Como que isso está no nosso texto? Olha para o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar. Roubar é tirar do outro o que lhe pertence. Para ficar mais claro, é tirar do outro o que pertence ao outro. É usurpar. Eu coloquei a palavra usurpar aí para você entender que isso não é só roubar, tirar certa coisa. É tomar lugar. Por vezes nós temos, mesmo no púlpito, na pregação da palavra, gente roubando o lugar de Jesus. Não pode acontecer isto. Você é ovelha de Cristo. É por isso que você tem sempre que examinar, sempre comparar com a Escritura. Vejam, meus irmãos, nós não podemos imaginar que os ladrões a respeito dos quais o Senhor Jesus nos adverte sejam aqueles escandalosos, que falam alto, que andam dando tiros para o céu, porque esses, quando você escuta a um quarteirão de distância, você já sabe que está chegando, você se fecha em casa e está protegido. Ele está falando daquele que você não identifica com facilidade. São esses que vão roubar a tua atenção. E quantos há, irmãos, que estão descambando do Evangelho em direção a outras confissões? Se de fato são ovelhas de Cristo, vão voltar. Mas saíram do meio do rebanho porque não prestavam atenção na instrução do Senhor, que nós estamos em combate. E então, baixando a sua guarda, entraram na fileira errada, trocaram o passo na marcha, atiraram contra o próprio exército. Cuidado, irmão. Cuidado para não se deixar enganar, para não ser roubado na sua atenção. Porque este que rouba, que dissimula, que faz de conta com a verdade, ele faz de tudo para matar ovelhas. No versículo 10 mesmo, a segunda parte diz aí, que o ladrão vem somente para roubar e para matar. Aí você pode pensar consigo mesmo, não, estou garantido, estou com Cristo, sim, a vida eterna está garantida. Mas, você já ouviu falar de ratoeira? Tenho certeza que sim. Se o rato soubesse que aquele treco fosse para prender a cabeça dele e matá-lo, ele não entrava ali, não é? Pois tem crente que se mete em ratoeira, sabiam disso? Tem crente que está pronto a se aventurar, a se arriscar. Nós estamos ensinando a palavra de Deus para a igreja, e o crente fala, deixa eu ver como que é aquela igreja lá. Deixa eu conhecer como é que eles fazem ali. E aí está sentadinho lá no meio da assembleia e surge um profeta no meio da igreja ou à frente dela e diz: sei que há aqui entre nós
alguém de uma igreja, não congrega aqui conosco, é de uma outra igreja que veio aqui e vai hoje aprender o que é a verdade. E a pessoa gela, treme, é comigo. Vocês acham que isso não acontece? Eu já ouvi muita gente contando sobre isso. E que foi enlaçada, isto é, teve a cabeça presa na ratoeira. Se era ovelha, saiu de lá. Cuidado, por vezes o ladrão está do seu lado, está armando para você, para te enganar, para te levar à morte. É preciso que você esteja atento, você conheça a palavra do Senhor e saiba quem o segue, identifique o rebanho, identifique o pastor e ande com Cristo adiante para a sua glória e a edificação da sua vida. Além de usurpar a verdade, matar as ovelhas, ele destrói o testemunho, ele é destruidor. Lá está você, com o seu colega na faculdade, com o seu colega no trabalho, no ensino médio, onde for, está lá conversando com ele sobre as coisas da escola, do trabalho, dos negócios, não importa. E começam a surgir devagar certos assuntos. Esses assuntos começam devagar, você pensa, não, isso não é grave, não é importante. Essa música que ele ouve, de vez em quando só que toca, não tem problema, eu não vou me deixar influenciar. E as coisas vão devagar, mas vão crescendo. E quando você se dá conta, você está participando de coisas que você não imaginou que participaria. Está dizendo coisas que você não imaginou que diria. E um belo dia você vai dizer para as pessoas, para tudo aqui, eu preciso que vocês saibam sobre o Senhor Jesus. E eles vão rir de você, porque foi destruído o teu testemunho de Cristo por um comportamento anticristão, um comportamento semelhante ao de todos os outros que andam contra o Senhor Jesus, na escola, no trabalho, na faculdade, nas ruas. A voz chega suave, e você, desatento, se deixou levar. Ovelhas, as palavras do Senhor Jesus não foram postas aqui apenas para nos dizer, vocês estão seguros. Olho no comandante. Também estão aqui para dizer, olho no inimigo. Cuidado porque ele ataca, e ataca sutilmente. Mas a mais, o inimigo é irresponsável. Ele produz o mal, depois se retira. Ele não vai querer saber quais foram os efeitos. Versículos 12 e 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Você prestou atenção no texto? Tem um mercenário aqui, tem o lobo. Nós geralmente tomamos cuidado com o lobo, irmão. Ficamos atentos para fora do nosso cerco. O que está acontecendo? Mas o Senhor está falando de gente que entrou pela janela e que logo está enganando a ovelha com palavrinhas doces e parecidas com o Evangelho, e que pervertem o testemunho, levam a ovelha à morte, fazem com que nós nos sintamos muito bem enquanto caminhamos para o fosso. E quando isso acontece, para onde vai o mercenário? Desaparece. Não é mais com ele. Na verdade, ele conseguiu aquilo que ele queria: frustrar o seu evangelismo, frustrar o seu discipulado, fazer com que você fique cheio de culpa diante de Deus por causa dos seus pecados, porque você, distraído, não olhando para o comandante, passou a olhar para o inimigo e não o identificou como tal, tratou o inimigo como amigo. O inimigo não vai cuidar de você.
Quando vier o lobo, o inimigo é capaz que saia correndo e deixe a porta do aprisco aberta. O lobo entra e dizima. Cuidado, irmão. Quando vemos então um texto como esse, e esta aplicação que faço aos irmãos, eu peço aos irmãos, não tratem esse tipo de estudo da palavra de Deus como uma coisa acidental, um momento, um estudo sem maiores consequências. Na verdade, esta aqui é a trombeta do atalaia, dizendo para a igreja que precisa ficar com os olhos muito abertos. Examine, veja o que acontece, mas não faça isso só agora, faça isso sempre. Os olhos e os ouvidos voltados para o pastor, Jesus, prontos para identificar a ação do inimigo. Assim, meus irmãos, estaremos sempre alerta. No tempo do exército, eu ouvia dizer que uma força militar pode passar 100 anos sem ser utilizada, mas não pode passar um dia sem estar preparada. Baixe a guarda para você ver o que acontece. Deus abençoe a igreja.